Então, esse poema, ele marca a destruição, o etnocídio, o genocídio e tudo mais que possa imaginar de sídio dos povos indígenas. O roubo de nossos saberes, o roubo de nossas patentes, que fomos nós que descobrimos o látex, e foi roubado de nós e levado por Lacunda Mini para transformar na matéria-prima que se é utilizada na cidade. E o maracá, só o maracá é capaz de levar o transe. Só ele. Tem outra bebida, sem outro fumo, não tem. Só o maracá, vários maracás, tem a capacidade de convidar a espiritualidade e levar o transe. Por isso, a gente fala muito nos Caruana, Caruara e outras espiritualidades que vêm. O nome do meu livro, Ai Caquiritama, Eu Moro na Cidade. Aqui, ó. Ai Caquiritama, Eu Moro na Cidade. Tem O Lugar do Saber. O Lugar do Saber. E estou lançando o meu terceiro livro, agora, dia 4 de dezembro, pela Flip, que se chama Saberes da Floresta. Ano que vem eu lanço Comissa Genó, a Poética dos Encantados. Só sobre Matinta Curupira, e a Matinta é tida como bruxa, né, por muitos, é tida como feiticeira, é tida como, enfim, é a Matinta. Só sobre ela eu tenho 10 poemas nesse livro, né, que vai ser lançado ano que vem. Sou, assim, apaixonada pela Matinta, porque a gente, na aldeia, ouvia o assovio da Matinta, né? Aquele assovio fino e forte. Então, a Matinta assoviava e a gente sabia que vinha, que já era a hora de dormir. Eu assoviei e meu cachorro chegou aqui pela janela. Vou mostrar aqui. Então, e a minha avó, por muito tempo, né, eu brigava muito na escola quando chamavam minha avó de bruxa, de feiticeira, porque minha avó era pajé, né? Então, para muitos, mas chamavam Márcia, minha xará, não como assim, uma coisa boa, sabe, Márcia? Chamavam assim no sentido de bruxinha, sua índia, só não sei o quê, então, aquela coisa muito pejorativa, vai morder, vai tirar pedaços da gente, vai. E eu ia para cima, né? Hoje em dia não, Márcia. Hoje em dia eu vejo com um outro olhar, sabe? De que as pessoas elas não conseguem compreender, por exemplo, o que de fato significa a palavra pajé, feiticeiro. Né? Hoje eu vejo, e isso muito está presente na nossa cultura, né? Rezadeira, benzedeira. Né? Hoje eu faço música com isso. Hoje isso tudo eu incorporo na minha canção. Né? Eu sou filha da mata, Yara me ensinou a cantar, na cunha sagrada fumaça, te espero para defumar. A fumaça espanta energia ruim, tirada de pedaços de breu cê canta, pouco de pó de cumaru. Espanta a tristeza, espalha alegrias pelo ar. A fumaça abre o canal, chama a força ancestral pra amor de ver. Vem Caruana, Caruara, com a força da pajé Kumaruara, pra me benzer. Salve as benzedeiras, salve as curandeiras, salve as pajés, salve o sagrado e as feiticeiras. Salve as curandeiras, salve as benzedeiras, salve as feiticeiras, salve o sagrado. Salve! Eu mostrei para vocês os breus. Tem aqui, tá, gente? Junto com o tabaco. Aqui, ó.
Então, eu coloco alguns breus que eles neutralizam toda a energia ruim, contribuindo com esse fumo sagrado, né, que é o tabaco. Então, sempre fica aqui para uma necessidade, uma precisão. Eu já tive várias experiências de estar em outros planos, né, de transposição de física, espiritual, porque o meu físico ficou, né, eu fiquei por 2 horas sem batimentos, segundo as pessoas, né, porque eu estava em outro plano e fui trazida para cá por 2 pajés, 2 grandes amigos. Então, isso para mim, e eu pude conhecer o mundo dos espíritos e passar por umas situações onde me levaram para vários lugares, inclusive um que era muito frio, muito gelado. Quando eu voltei, meu corpo estava todo frio, dos pés à cabeça. Então, eu tive essa... E, a partir daí, o pajé Suruí Paiter, que é de Rondônia, porque era num filme que a gente estava gravando um filme em Tucuruí, quando isso me aconteceu, eu simplesmente fui fumar um cachimbo normal, eu sempre fumo, nunca me aconteceu isso, mas quando eu dei a primeira puxada, a segunda puxada, eu senti o meu corpo mudar, eu senti, sabe, como se você tivesse uma coisa assim te tomando, e enquanto eu consegui falar, eu pedi ajuda, eu pedi para uma amiga mesmo, chama o Chamuai, que eu não estou bem, eu preciso sair daqui, porque eu já sentia um negócio em mim, assim, eu lembro de ter entrado num quarto, um dos atores me botou, disse, mas assim, eu vou fazer um mantra, eu lembro de ter dito para ele, chama o Chamuai, que era o pajé. Então, ele me deitou, e daí, segundo eles, eu fiquei 2 horas sem batimento, e foi, quando eu me retornei, o Chamuai estava lá, com cachimbo, tabaco, me fazendo voltar para o meu, como ele dizia, para o meu corpo físico. Com isso, obrigada, gente. Gratidão, vou ficar um pouquinho mais para ouvir. E se de fato quiserem fazer alguma pergunta, eu acho que, porque daqui a pouco eu tenho que... Sim. Eu moro 1h30 distante de Belém, e eu volto lá. Aí, por isso que ela me deu a fala primeiro, porque eu tenho que voltar. Salve, Márcia Cambeba. Eu tenho Instagram, algumas... @Márcia Cambeba com K de quilo, Instagram, @Márcia Cambeba com K de quilo, Facebook, Márcia Cambeba com K de quilo, e YouTube, Márcia Cambeba com K de quilo também. Instagram, @Márcia Cambeba. Então, tá tudo por lá, tem muita coisa. Antes de você sair, a Mavespa queria fazer um comentário, né, Mavespa, com você ainda aqui com a gente. Claro. E eu aproveito, passo logo a fala da Má, para ela abordar a temática dela. Deixa eu só fazer uma pergunta antes de falar. Eu tenho que fazer uma fala para você, mas, Márcia, você falou em Nhanderu, né? Eu tinha a impressão que Nhanderu era só dos Guaranis. Não é na Amazônia também? É da Amazônia, porque, Márcia, é uma fala do tronco tupi. Então, por exemplo, o tupi imagina que isso aqui é uma árvore, né? Então, aqui é o tronco, né? E para cá tem várias ramificações, a árvore tem vários galhos, né? Esses galhos significam as ramificações que a gente fala. Eu falo tupi, eu falo tupi-cambeba, né? Então, eu estou nesse tronco, meu povo está linkado nesse tronco aqui. Então, o Nhanderu, que é do Guarani, também é falado aqui por nós na Amazônia, pelo Suruí, pelo Cambeba, Cocama, Mura, sabe? Munduruku, por muitos outros povos também a gente fala Nhanderu, mas o meu povo tem uma forma sua específica de chamar essa espiritualidade, né? Deus, no caso, que para muitos pode ser Deus, né? Para a gente é Tana Kanata Ayetu. Tana Kanata Ayetu, que significa nossa luz radiante. Muito lindo isso, nossa luz radiante. Márcia, eu queria dizer o seguinte, eu sou bruxa, sacerdotisa wicaniana, né? Estou nesse caminho há 30 anos já, e como pagã brasileira, não sei se você está muito familiarizada com a Wicca, mas a Wicca cultua deuses de todos os panteões pagãos da humanidade, né? Wicca, na minha língua, significa força. É assim para você?
Não, mas é lindo saber disso. O Wicca Coara é força no caminhar. Então, a nossa pajé se chama Wicca. Adorei isso, maravilhoso. A pajé se chama Wicca, Dona Wicca. Mas, Márcia, então, a gente cultua os deuses antigos, né? Da Grécia, do Egito, de Roma, os deuses celtas, né? Como essa é uma religião nova que nasceu na Inglaterra em 1954, né? A gente se denomina neopagão, novos pagãos, né? Mas eu senti, como pagã brasileira, a necessidade de encontrar os pagãos originários do Brasil, que são os povos indígenas. Isso me levou a um contato com Si, como a deusa mãe da terra Brasilis, né? E eu escrevi em 2001 um livro que se chama Wicca Brasil, que são rituais para as deusas dos povos indígenas brasileiros. Deusa no sentido que a gente usa na Wicca, né? O divino feminino presente na mitologia dos povos indígenas. E, assim, quando eu escrevi esse livro em 2001, a minha proposta para os pagãos brasileiros era que eles tinham que conhecer os deuses dos brasileiros originários, que são vocês, povos indígenas, né? E todos nós também temos essa raiz ancestral indígena. Eu mesma tenho uma bisavó que era índia Guarani, apesar dessa carinha da família italiana, né? Eu sou Márcia Bianchi. Mas, embora a gente tenha, né, também ancestralidade de sangue, eu acho que hoje eu estou relançando meu livro agora pela Amazon, em português e em inglês, mas hoje ele tem uma outra visão, que é irmanar a gente, neopagãos, na luta dos povos indígenas contra exatamente essa situação de genocídio cultural promovida pelas igrejas evangélicas, geralmente, mas apoiada também pelos governos, pelo governo brasileiro, o que é um absurdo, né? Eu já apontava isso em 2001, mas hoje, nessa atual situação em que a gente está nessa teocracia cristã, né? Que está se anunciando aí para aniquilar toda a diversidade que não sejam eles mesmos. O meu livro, então, conclama os pagãos, os neopagãos brasileiros, os praticantes de Wicca, de druidismo, de outras formas de neopaganismo que vêm com raízes europeias, a se irmanarem à luta dos povos indígenas. Porque isso hoje é essa questão da gente cultuar os deuses que a gente identifica na mitologia de todos os povos indígenas brasileiros, assume uma função de luta social. Além da própria espiritualidade, a gente tem que assumir essa luta de vocês. Não se trata de uma apropriação cultural de jeito nenhum, né? A gente se aproxima da mitologia dos índios brasileiros do mesmo jeito que a gente se aproxima da mitologia dos deuses da China, da África, da Grécia, dos nativos norte-americanos, que a gente já utiliza nos nossos rituais. Mas, especialmente hoje, eu acho que é a obrigação de todo neopagão brasileiro honrar os deuses da terra Brasilis, as deusas e os deuses da terra Brasilis, e compreender essa noção de espiritualidade que vocês têm, porque essa fala que você fez do tudo é sagrado, tudo se comunica, tudo tem espírito, é a nossa crença de neopagãos, é exatamente essa, né? Tudo está vivo, tudo faz parte da alma do mundo, que a gente chama de diferentes maneiras, mas é essa deusa que eu resolvi chamar de Si, né, no meu livro, e ela representa a grande mãe do Brasil, né, como a partícula Si é uma designação de mãe, né, em várias línguas dos povos indígenas, né. Então, eu queria dizer isso, Márcia, que a gente se coloca como aliado de vocês
Esperamos que vocês, povos indígenas, aceitem essa postura como apoio e total, assim, respeito e querendo conhecer mais você e todo esse trabalho lindo, tá bom? Gratidão, Márcia. Eu imensamente, claro que a gente aceita, porque é uma sintonia, como eu te falei, nós povos indígenas, somos do seguinte pensamento de que nós temos que entender o território do sagrado do outro, entendendo que cada um tem o seu território de sagrado, porque é a sua espiritualidade que habita. Tem um espírito que nos move, né? Nós acreditamos que nós somos um espírito, mas além do espírito que nos move, tem toda uma espiritualidade que nos acompanha, que está aqui, que está agora aqui comigo.